Poucos sabem, mas o Brasil guarda nas sombras um arsenal que nunca foi exibido ao grande público. Projetos militares inteiros nasceram, evoluíram e desapareceram sem que sequer chegassem às páginas dos jornais. Alguns enterrados pela pressão de potências estrangeiras. Outros ocultos por uma estratégia que mantém a defesa nacional envolta em mistério. Entre documentos classificados e áreas de acesso restrito, engenheiros e militares trabalharam durante décadas em caças, blindados, submarinos e até programas nucleares de uso militar. Muitos desses avanços nunca foram apresentados oficialmente, e alguns ainda hoje são considerados tão sensíveis que falar sobre eles é tocar em um campo minado diplomático. E há uma razão para tanto segredo. Parte desse poder de guerra foi concebida para garantir que o Brasil jamais fosse pego de surpresa, seja por inimigos externos, seja por jogos de bastidores que tentam ditar o destino das nações. Hoje, vamos revelar histórias que poucos ousam contar. Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil viveu uma fase silenciosa de ambição militar. Enquanto o mundo via o país como uma nação pacífica e distante dos grandes conflitos, laboratórios e estaleiros operavam no mais absoluto sigilo. O programa nuclear paralelo, por exemplo, não era um boato. Sob comando de setores estratégicos das Forças Armadas, desenvolveu-se tecnologia para enriquecer urânio a níveis compatíveis com armamento. Os testes ocorreram longe dos olhos da imprensa, em instalações escondidas no interior do país. Porém, pressões internacionais, especialmente dos Estados Unidos, forçaram a interrupção oficial do projeto. O que poucos admitem é que, quando foi paralisado, ele já estava muito mais avançado do que qualquer documento público registra. A Marinha do Brasil, por sua vez, deu início ao desenvolvimento de submarinos com propulsão nuclear. Oficialmente, o objetivo era a geração de energia e aumento da autonomia em missões de patrulha oceânica. Nos bastidores, engenheiros militares buscavam a capacidade de lançar mísseis de forma discreta, garantindo dissuasão contra ameaças externas. O Exército, no mesmo período, investiu pesado na criação de veículos blindados com tecnologias que, na época, colocariam o Brasil em um patamar próximo a potências militares consolidadas. Prototipagens, testes de campo e melhorias contínuas aconteciam longe das câmeras, muitas vezes em áreas isoladas da Amazônia ou no sertão, para evitar qualquer vazamento. E havia ainda os sistemas de defesa inéditos, radares de longo alcance, mísseis de fabricação nacional e plataformas móveis de artilharia, que nunca foram oficialmente apresentadas. Muitos deles foram desmontados ou incorporados de forma silenciosa a outros programas. Mas o conhecimento acumulado permaneceu, pronto para ser reativado se o país assim decidir. O que liga todos esses projetos não é apenas o segredo, mas a percepção de que o Brasil estava a poucos passos de se tornar militarmente autossuficiente e que essa autonomia representava um risco aos interesses de outras nações. Enquanto o foco da imprensa sempre esteve nos equipamentos importados, o Brasil produziu armas e veículos capazes de surpreender até as maiores potências, mas que raramente tiveram holofotes. Um exemplo é o blindado Cascavel. Criado para operar em terrenos difíceis, ele não apenas se mostrou resistente e ágil, mas foi adaptado para missões de reconhecimento e combate rápido. Exportado para mais de 20 países, o Cascavel participou de conflitos no Oriente Médio e na África, enfrentando condições extremas e inimigos muito mais bem equipados. Ainda assim, seu desempenho o tornou respeitado entre militares estrangeiros, mesmo que pouco valorizado aqui dentro. Nos céus, o AMX-A1, desenvolvido em parceria com a Itália, é visto por muitos como um caça modesto. O que não se fala é que sua configuração foi adaptada especialmente para a guerra na selva, com capacidade de operar em pistas curtas e manter ataques de precisão mesmo em condições climáticas adversas. Isso o tornava perfeito para proteger a Amazônia sem depender de bases aéreas sofisticadas. Outra arma pouco comentada é a Imbel IA-2, um fuzil de assalto brasileiro projetado para resistir à umidade, lama e calor intenso da floresta.
Embora tenha recebido críticas no início, suas versões mais recentes mostram que ele pode rivalizar com fuzis consagrados no cenário mundial. Há também o lado silencioso da indústria bélica nacional, como exportações estratégicas que o governo raramente comenta. Sistemas de comunicação criptografada, munições especiais e até peças para mísseis fabricados no exterior saíram de fábricas brasileiras para destinos que não constam nos comunicados oficiais. Essas operações são cobertas por acordos de confidencialidade e, muitas vezes, passam despercebidas até por órgãos de imprensa especializados. O poder letal dessas criações não está apenas na força bruta, mas na capacidade de operar em condições em que muitos equipamentos estrangeiros falham. É o reflexo de um país que, mesmo longe das guerras mundiais, aprendeu a se preparar para conflitos onde o inimigo não dá aviso prévio. O segredo em torno do arsenal brasileiro não é fruto apenas de estratégia militar, é também uma consequência direta da pressão das grandes potências. Sempre que o Brasil demonstrou sinais de independência bélica, surgiram manobras diplomáticas, sanções veladas e acordos de cooperação, que na prática serviam para limitar seu avanço. Durante o auge do programa nuclear paralelo, por exemplo, diplomatas estrangeiros passaram a visitar com mais frequência ministérios e quartéis brasileiros. O discurso era de cooperação, mas nos bastidores havia ameaças implícitas, restrição de tecnologia, bloqueio de peças estratégicas e isolamento no comércio internacional. O recado era claro: o Brasil poderia desenvolver sua defesa, mas não ultrapassar certas linhas vermelhas definidas fora de nossas fronteiras. Além disso, muitos desses projetos estavam ligados a operações discretas. Algumas delas influenciaram diretamente negociações internacionais, como a venda de blindados e armamentos para países em conflito, que posteriormente garantiram apoio político ao Brasil em votações da ONU ou em acordos comerciais. São missões que nunca entraram para os livros de história, mas que moldaram alianças e inimizades. Outro fator curioso é que, em diversas ocasiões, nossas estratégias modernas se inspiraram no passado. Oficiais de alto escalão estudaram a Guerra do Paraguai e a atuação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, para criar doutrinas adaptadas ao século XXI. Essa mistura de lições históricas com tecnologia atual formou um conceito de defesa que foge ao padrão das potências, o que também gera receio e desconfiança no cenário internacional. No fim, manter certas cartas escondidas sempre foi uma forma de preservar a soberania. Mostrar demais pode despertar cobiça. Revelar cedo demais pode atrair bloqueios. O que permanece guardado nos cofres e hangares brasileiros é, ao mesmo tempo, uma arma e um escudo, e talvez seja exatamente isso que mantém a paz. O Brasil nunca foi apenas o país do futebol e do carnaval. Nas sombras, construiu conhecimento, tecnologia e estratégias que poderiam mudar o equilíbrio de forças no continente, e talvez até além. Cada projeto secreto, cada arma adaptada para o nosso território, cada operação silenciosa foi pensada para um objetivo simples e absoluto: garantir que nossa soberania não seja negociável. Talvez nunca saibamos a extensão real do que está guardado em armazéns militares, depósitos subterrâneos ou arquivos classificados. Mas uma coisa é certa: na história da guerra, o que não é visto muitas vezes é o que realmente decide a batalha. E aí fica a pergunta: se um dia o Brasil precisar usar tudo o que tem, o mundo estará pronto para descobrir o poder que guardamos? Se você também sente esse peso da história e esse orgulho de saber que nosso país se preparou para defender-se, comente abaixo. Se já viveu ou ouviu de perto histórias sobre equipamentos militares brasileiros, compartilhe sua experiência, porque a memória dessas histórias é tão importante quanto as armas que guardamos.